Para a gente poder chegar na causa raiz, eu preciso fazer um atendimento que gera resultado. O primeiro passo para você poder gerar resultados é você conseguir criar rapport, conexão com o teu cliente, com o teu assistido, para que ele possa muitas vezes sair de um padrão ali de confrontamento, né? O segundo passo para a gente poder fazer um atendimento que gera resultados. O segundo passo é a gente fazer uma avaliação precisa. A avaliação, gente, ela tem um objetivo ali, né, de nos facilitar o nosso mapear. O objetivo ali de facilitar o nosso tratamento e não de nos confundir no nosso tratamento. Por isso que é muito importante a gente fazer uma avaliação precisa. A gente precisa tomar cuidado para que a gente não caia na teia da vida dos nossos clientes, na teia dos sintomas dos nossos pacientes, porque senão a gente pode se perder, porque senão a gente pode não conseguir chegar lá na causa raiz. Por isso que a gente tem dentro da avaliação precisa, né, os dois passos do método que a gente fala, do MTI, né, que é a parte do I e a parte do M. O I é o identificar, o M é o de mapear. Então sim, para eu poder fazer uma avaliação precisa, eu preciso saber qual é a causa raiz emocional daquele sintoma. Eu preciso saber identificar o que está por trás daquele sintoma, daquela dor do meu cliente. Para quê? Para que eu saiba mapear de maneira eficaz, para que eu saiba fazer as perguntas corretas, no momento correto, e não aceitar qualquer informação que o meu cliente possa estar trazendo para mim. Entende? A gente, quando a gente vai fazer uma avaliação precisa, gente, não é ouvir o que o paciente quer dizer pra gente, não. A gente precisa saber fazer as perguntas corretas para ouvir as coisas corretas. Se eu não conseguir fazer uma avaliação precisa, eu não vou conseguir gerar um tratamento satisfatório. Então, por exemplo, se chega um paciente para mim relatando dor de cabeça, por exemplo, eu preciso saber o que essa dor de cabeça traz de significado. Eu preciso saber identificar ele ali. Eu preciso saber que aquela dor de cabeça, o que ela está querendo dizer é que aquela pessoa, ela está passando, ou ela passou por um conflito de desvalorização intelectual, que é o que eu vou buscar dentro da história de vida daquela. Quais são os momentos onde ela se sentiu desvalorizada intelectualmente? Quando eu falo desvalorização intelectual, gente, são pessoas que se cobram. Pessoas que toda hora ficam se questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Né? Tudo isso pode levar às enxaquecas, à dor de cabeça. Eu preciso saber na minha avaliação, quando a pessoa fala que ela tem, por exemplo, uma dor de cabeça, se a dor de cabeça dela é o conflito, é o sintoma principal, ou se aquela dor de cabeça é uma dor secundária. Como que eu vou fazer isso? Quando eu pergunto para ele, dentro da minha avaliação, se ele tem outros sintomas associados. Então você, como terapeuta, você precisa saber fazer uma avaliação precisa. Você precisa saber que é o outro ponto, saber se esse sintoma que o teu cliente está trazendo para você é um sintoma de fase ativa de estresse ou de fase pós-conflito. E você precisa saber se o sintoma que ele está trazendo está acontecendo na fase ativa. Então, são perguntas que a gente vai fazer, sim. Né? Porque a gente tem sintomas de fase ativa. Então, por exemplo, uma epicrise, uma dor na boca do estômago, é um sintoma de fase ativa. Tensão muscular, gente, é sintoma de fase ativa. Então, se uma pessoa chega para você com a torcicolo, olha só, se ela chega com a torcicolo para você, onde ela tem a musculatura toda tensionada, e que isso está impedindo ela de olhar para o lado, a tensão muscular é fase ativa do conflito. Você não vai falar para ela, você viveu uma situação de impotência. Não, ela está vivendo ali uma situação de impotência. Entende isso? Agora, a dor muscular é um sintoma pós-conflito. É um sintoma pós-estresse. Não aparece na fase ativa.
Então eu, como um terapeuta de saúde integrativa, preciso ter esse olhar para poder eu tratar de maneira eficaz. Os medos, gente, são sintomas de fase ativa. Sabe, a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada é sintoma de fase ativa. A pressão alta é sintoma de fase ativa. O diabetes é sintoma de fase ativa. Você precisa saber isso, porque se esses seus clientes têm esse sintoma, isso mostra que ou ele está sempre frente a trilhos do conflito, que mantém ele dentro da fase ativa do conflito dele, ou ele sempre está vivendo aquele conflito. Então eu preciso saber, o terceiro passo é você saber se o teu cliente está em fase ativa ou se ele está em fase resolutiva de conflito. O quarto passo, gente, o teu cliente ele precisa compreender, ele precisa reconhecer o que ele está vivendo. Para que ele possa ressignificar, ele precisa reconhecer, precisa fazer sentido para ele. Enquanto não fizer sentido para ele, muitas vezes ele não vai ressignificar o conflito. O terapeuta de saúde integrativo, ele mostra o caminho. Ele ajuda o cliente, o paciente, no processo de mudança de percepção dele, para que o paciente consiga ativar a autocura dele, para que ele consiga ter a remissão daquele sintoma ou daquela dor. Mas se aquilo não fizer sentido, se ele não conseguir reconhecer, ele não vai conseguir resultado. O quinto passo, que é fundamental, gente, fundamental nisso tudo aqui, ó, que engloba isso tudo, é você ter um método. Exatamente. Você precisa ter um método. Todas as pessoas que são eficazes, que geram resultados, que têm resultado nas suas vidas, todas as pessoas têm um método. Seguem um método, né? Que ajuda a sair da teoria e colocar na prática. É isso que o método IMTI ele faz. Ele te dá esse passo a passo, para que você saia apenas da teoria e que você consiga entrar em prática com segurança para gerar resultados.